O nosso tema de hoje é a diferença entre a obrigação de meio e de resultado. A obrigação de meio é aquela obrigação onde o profissional ele tem que agir em benefício do paciente, do cliente, da pessoa a quem ele direciona os seus cuidados, mas não necessariamente uma obrigação de produzir um resultado positivo. Ele tem ali a obrigação de produzir um resultado que seja o mais favorável possível, mas não aquele que atende a uma expectativa ou às vezes mesmo até uma fantasia desse paciente. A obrigação de resultado, sim, nesse caso o profissional, o médico, o advogado, o dentista, o engenheiro, ele é obrigado a produzir um resultado. Uma pessoa que vai no dentista, ela não estará ali para que o dentista tente resolver um problema dentário, para que o dentista tente recuperar a sua saúde dental. Ele não vai a um médico para que o médico tente lhe restituir a saúde ou estacionar a doença ou de alguma forma trazer um resultado positivo como obrigatoriedade. Algumas especialidades médicas, nós trataremos disso mais adiante, têm uma obrigação de resultado, têm uma obrigação de fim. Principalmente nos casos dos cirurgiões plásticos, no caso dos médicos radiologistas que trabalham com diagnóstico por imagem, dos médicos patologistas. A esses não é deferido a tentativa de um determinado resultado, mas sim, ele tem que se dar o resultado correto do exame, ele tem que dar o diagnóstico preciso do exame. O médico que atua na cirurgia plástica tem que resolver ou melhorar uma determinada condição do paciente desde que o tratamento seja embelezador, seja estético. Mas disso trataremos com mais vagar no próximo tópico. O que é obrigação de meio e de resultado? A obrigação de meio, como o nome já diz, é de empregar todos os meios adequados, possíveis, à disposição e à mão para que o paciente tenha a sua patologia melhorada, minorada, que ela tenha ali uma forma de reverter um problema que já existia antes, uma doença que já era prévia ao início do tratamento. A obrigação de resultado, ao contrário da obrigação de meio, é aquela em que o paciente vai até o médico, no caso, um cirurgião plástico, só citando como exemplo, e ali ele pede para que algum problema físico seja resolvido, seja melhorado. Ali o médico ele não tem uma obrigação na tentativa, mas ele tem a obrigação de fazer com que o resultado seja igual ou melhor do que o que existia no momento em que esse paciente procurou os cuidados desse médico. Essa é a diferença básica entre a obrigação de meio e de resultado. Ao médico cabe também a obrigação de utilizar, desde que autorizado pelo paciente, os melhores equipamentos, técnicas e conhecimentos para que o paciente obtenha a cura ou a estabilização da doença. Nesse caso, cabe ao médico, como já falamos também em outros tópicos, o dever de cuidado, de usar toda a sua técnica, de usar todo o seu conhecimento, de usar todos os equipamentos mais modernos, de se reciclar, de buscar conhecimentos mais modernos, mais atuais, onde quer que eles estejam. Hoje em dia, os meios de que os médicos dispõem para se reciclarem, para que busquem os melhores conhecimentos técnicos, científicos, médicos, está à sua disposição. Na internet, em simpósios, em eventos direcionados à categoria médica. São inúmeros os simpósios,
as organizações médicas especialistas que trazem sempre eventos para que esses médicos estejam sempre se reciclando. Não há, hoje em dia, como um profissional dizer que não fez uma reciclagem, que não se adequou em relação ao mercado porque lhe faltou tempo ou que lhe faltaram recursos para isso. Não existe na relação médico-paciente a obrigação de o médico obter a cura da doença. No caso onde a obrigação do médico é de meio e não de fim, ele não está atrelado à cura ou, em alguns casos, até mesmo à estabilização da doença. Há doenças que são curáveis, há doenças que são apenas controláveis, mas o médico jamais está obrigado a trazer a esse paciente a cura ou lhe garantir um resultado dessa natureza. Também é vedado ao médico fazer falsas promessas ao paciente. Há casos, não tão comuns hoje em dia, mas no passado, onde o paciente iniciava o tratamento e muitas vezes morria sem saber qual era a sua doença ou qual era o tratamento ministrado. Ou quando o médico lhe dizia, lhe dava ali falsas esperanças ou até mesmo promessas de um resultado que muito provavelmente jamais se concretizaria. O médico tem a obrigação de ser transparente em relação às chances e aos cuidados que esse paciente se submeterá ao longo desse tratamento médico. A medicina, ela é sempre a arte do possível. A ninguém é dado fazer mais do que a sua ciência lhe dá como meio de realizar. O médico, ele não é obrigado a fazer acima do que lhe seja possível, mas também não pode fazer menos, não pode fazer abaixo das suas capacidades. Então existe ali uma métrica, existe um limite de meio. O médico pode trabalhar sempre no limite de suas capacidades, mas nunca abaixo dela. Não pode dispor sobre a vida ou sobre a saúde daquele que está a seus cuidados, porque por desídia, por relaxo, por qualquer outro meio, não quis aplicar tudo que sabia, não quis aplicar tudo que conhecia, tudo que lhe estava ao alcance. O médico também tem obrigação em relação à dedicação ao paciente e não ao resultado. Isso significa o quê? O médico tem que se dedicar completamente ao seu paciente, tem que fazer todo o possível que está em suas mãos para trazer o melhor resultado possível ao paciente, ainda que o resultado não seja aquele que o paciente espera ou aguarda. O médico não precisa ser o super-herói, não precisa agir acima de suas forças, não precisa ir além do seu conhecimento, mas precisa saber que faz e que toma todo o cuidado necessário para que o paciente tenha a maior chance possível. A obrigação do médico em realizar estudos permanentes e reciclagem constante é inegável. A medicina muda todos os dias. Todos os dias novas pesquisas vêm ao conhecimento dos médicos que estão clinicando nos hospitais, nas clínicas, nos ambulatórios. Todos os dias novos equipamentos são colocados à disposição do mercado para que sejam aplicados em benefício dos pacientes. O médico tem por obrigação estar sempre reciclado, sempre consciente de tudo aquilo que chega ao mercado de inovação e que pode trazer benefício ao paciente, podendo, inclusive, em alguns casos, poder responder civil e eticamente pela não aplicação dos melhores métodos e das melhores técnicas em favor do seu paciente. A responsabilidade civil do médico que indica tratamento ou procedimento ultrapassado é inegável. Esse médico precisa se reciclar, principalmente médicos mais antigos, que já deixaram os bancos das universidades há muito tempo,
que há muito tempo não se reciclam, não buscam conhecimentos mais aprofundados ou mais detidos a respeito de sua própria especialidade ou a respeito da medicina em geral, põem a vida ou a incolumidade física de seus pacientes em risco. Nada há de ser feito que não seja pela beneficência em relação aos seus pacientes. A obrigação de e-mail representa uma responsabilidade subjetiva, ou seja, é obrigatória a prova em relação à falha técnica do médico. Isso quer dizer que, em havendo a hipótese de que o médico tenha realizado algum ato em erro, esse erro deverá ser provado pelo paciente, usando a máxima que o dever de provar é de quem acusa, nunca de quem é acusado. A mesma máxima que vale para o direito penal, vale também em relação ao direito civil, quando se trata de erro médico, de erro de uma conduta do médico, própria do médico e indispensável do médico. A culpa do médico, após a prova de ação com imprudência, imperícia ou negligência. Essas são as modalidades da culpa num conceito clássico. A imprudência, ela ocorre quando o médico sabe que pode produzir um resultado ruim para o seu paciente, mas que ainda assim resolve agir de uma forma que traz efetivamente o risco ou traz o dano ao paciente. Ele usa de imprudência porque ele poderia ter tomado um cuidado a mais, uma forma de se precaver a mais, e não tomou e não cuidou. Ele pode agir por imperícia. Imperícia é exatamente o caso. Um médico que saiu da universidade há 20 anos atrás, em uma determinada área da sua própria especialidade, ele deixou de estudar durante muitos anos e acabou por agir de uma forma que trouxe um malefício, que trouxe um dano a esse paciente. Ele poderia ter agido de uma outra forma, sim. Ele poderia ter se reciclado, ele poderia ter estudado, ele poderia estar mais afeito às regras profissionais atuais, às formas mais fáceis, mais efetivas de cuidado. Mas ele deixou de agir assim, então pode-se dizer que em determinado aspecto, em determinado ponto específico, ele se tornou um imperito. Há quem diga que a imperícia só existe no caso de pessoas que agem em relação à medicina estando em exercício ilegal. Na realidade, pode sim ocorrer o erro por imperícia, caso o médico deixe de atuar, de se reciclar, de se autogestionar, de gerir a sua própria carreira no sentido de ter conhecimentos cada vez mais técnicos, cada vez mais abrangentes, cada vez mais abrangentes de uma forma geral. Por negligência, é aquele caso onde o médico não toma o dever de cuidado. É onde ele lança apontamentos em prontuário sem que ele tenha efetivamente consultado o paciente, que ele ministra medicamentos sem tomar o cuidado necessário de saber se aquele paciente é ou não alérgico a algum medicamento, principalmente aos medicamentos da farmacologia em que ele está aplicando em relação àquele paciente. Existem várias formas de ação ou de omissão negligencial. Nesse caso, o médico ele pode responder ética e civilmente por essa negligência. Há casos, inclusive, que essa responsabilização pode se dar também no âmbito criminal. Iremos voltar com outro vídeo, com um novo tema, o mais breve possível. Muito obrigado, até logo.